Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, nesta noite abençoada que o Senhor tem nos proporcionado. Deus possa te cobrir de bênçãos, né? E que a palavra do Senhor venha falar no teu coração esta noite. Estaremos lendo aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, cujo título nos diz: a vinda do Senhor é certa e repentina. Nos diz assim, vamos ler até o versos 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Eu li aqui até o versos 3, mas vamos aqui, se eu não me engano, aparentemente pode ser Paulo, mas eu não tenho certeza que escreveu esse livro aqui. Porque parece o jeito de Paulo falar, né? Como ele menciona nos livros dele. Mas aqui fala sobre a vinda de Jesus, né? A volta do celestial, do nosso Deus Todo-Poderoso. Que a gente sabe que ele virá, creia ou não, ele virá, né? E o que quer dizer que ele virá como um ladrão? A gente não espera, né? A gente não sabe a hora que será, porque o ladrão não avisa quando ele vai estar fazendo o seu ato, né? Está invadindo uma residência ou algum estabelecimento para efetuar o roubo, né? Isso quer dizer, será surpresa, né, para todos nós. E como diz aqui a palavra, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, né? Lá no livro de Apocalipse nos diz isso, né? Que o anticristo vai reinar um pouco ali, né? Trazendo paz durante 3 anos e meio e depois total caos e destruição, né? Mas a gente tem que estar atento à palavra do Senhor, né? A gente tem que estar andando em santidade, fugindo do pecado, porque a gente não sabe quando vai ser isso, né? E após esse versículo 3, temos outro título aqui, a necessidade de vigilância, né? A partir do versos 4 nos diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. É forte, irmãos, é forte. A gente lê a Bíblia, muita gente teme ler a Bíblia porque não quer ter mudança de vida, né? Mas só que a palavra de Deus é bem clara: aquele que me rejeita, que me nega entre os homens, eu o negarei diante do Pai. Então a gente tem que estar sempre se alimentando da palavra do Senhor, vivendo como Deus espera de nós. A gente é falho, a gente peca, ainda que não queremos, né? Muitas vezes até sem querer, né? Em pensamento, em ira, né? A gente acaba pensando coisas que não devia, né?
Então, até em pensamento a gente peca. Mas Deus conhece o nosso coração, né? Ele sabe das nossas intenções. Se é verdadeiramente a tua intenção cometer esse pecado ou não. E também sabe quando você está buscando Ele verdadeiramente. Buscar a Deus não é somente estar na igreja, não é somente estar louvando, não é somente você estar orando. Muita gente, e eu tenho visto isso, crê que se eu for na igreja na quinta-feira, eu não preciso ir no domingo. Se eu for no domingo, eu não preciso ir no começo da semana, no meio da semana, porque eu já oro em casa, né? A salvação é busca, e busca incessantemente, porque a gente não sabe a hora. Um momento, um dia que você falta, que você deixa de ir à casa do Senhor, né? E consequentemente, às vezes, por simplesmente não querer ir, né? E fica ali se alimentando do que não precisa se alimentar, né? Cometendo pecados. E se Jesus neste momento voltar, justamente nesse dia, nesse momento em que você não quis estar diante dele, não quis estar servindo e adorando, né? É por isso que ele nos diz para vigiar, porque não sabemos a hora. Então, em todo momento a gente tem que estar em comunhão, tem que estar em santidade, temos que estar buscando, né? Que ele diz que vai vir como um ladrão, não quer dizer que ele virá à noite, né? Não quer dizer que ele virá no culto de domingo, não é verdade? Mas a gente, como cada um tem uma opinião, né? Cada um tem um modo de ver e entender a palavra de Deus. Mas aqui, reforçando esta palavra em Apocalipse 16:15, a palavra do Senhor nos diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O que quer dizer isso aqui? Não quer dizer que você esteja pelado. Quer dizer que você esteja em ato pecaminoso. Pois assim foi Adão, né? Adão e Eva viviam nus, né? Sem despido de vestes, né? No jardim do Éden. Porém, após ter pecado, eles se sentiram envergonhados de estar nu. Pois então, quando Deus foi falar com Adão e Eva, Adão havia se escondido, né, de Deus. Pelo menos ele achava que ele tinha escondido, né? Não tem como se esconder de Deus. Mas ele quis esconder a sua vergonha, né, por estar nu. Mas ali a nudez estava dentro dele, não era suas vestes, né? Pois ele já estava nu diante de Deus, mas ele se sentiu envergonhado, se sentiu sujo, né, por ter cometido o pecado e ter desobedecido a palavra do Senhor. Quantas vezes a gente se sente assim? A gente, quando está buscando principalmente a Deus, quando você peca, você se sente envergonhado, né? E quando você permanece no pecado, é pior ainda, porque você perde a vontade de orar simplesmente por vergonha de Deus, né? Você se sente sujo, então você não quer buscar, você fala: nossa, eu não estou com a vida legal, eu não estou bem, né? Eu não estou nem apto a orar porque eu estou me sentindo sujo. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o pecado gera morte, né? Mas a morte espiritual. A gente tem essa sensação, né, de vergonha e impureza diante de Deus, porque Deus é santo. A palavra dele nos diz: santificai-vos porque eu sou santo, né? A gente tem que estar santificado diante da presença. Então, quando Adão cometeu o pecado e se sentiu nu, Deus sabia onde ele estava, escondido. Porém, Adão, né, escondido, né, Deus o perguntou: onde estás, Adão? Né? Mas Deus já sabia onde ele estava. Só que Deus perguntava não aonde ele estava escondido, mas onde estava o espírito dele, que estava fugindo, né, da presença de Deus. Onde estava aquela vontade que ele tinha de sempre, quando Deus marcava o horário para estar lá falando com eles, ele estava. E nesse dia, após o pecado, ele não estava mais, né?
Muitas vezes estamos dentro da igreja, mas não sentimos a presença do Senhor. Muitas vezes estamos lá, estamos sujos, estamos em pecado, né? Porque estamos fazendo, né, servindo a Deus e vivendo no pecado. E Deus abomina isso. Deus tem ciúmes. A palavra do Senhor nos diz isso na Bíblia, né? E o diabo aceita nos dividir com Deus, né? Ele aceita que você vai no domingo para baladas, beba, se prostitua, use drogas e vá no culto na quinta e vá no culto na terça-feira, né? Mas Deus não aceita você estando servindo a Ele e estar no pecado, né? Então ali Deus fez essa pergunta para Adão, sabendo onde ele estava, mas perguntando onde estava, né, a vontade de querer estar falando com Deus, onde estava a vontade de adorá-lo, né, e estar diante da presença dele, porque Adão fugiu da presença de Deus. Então, isso nos dias de hoje, muita gente não compreende, né? Apesar de ler a palavra, muitas vezes se entristece quando ouve a palavra, porém torna a fazer as mesmas coisas e permanecer no erro. Aí chora, aí de soluçar, fala: agora eu senti a presença de Deus, porque Deus restaura, Deus perdoa quando sabe que você está pedindo perdão de coração, né? Então Deus não se afasta de você, é você que se afasta de Deus. Então quando você sente de novo que você pede perdão e sente de novo a presença, é você que está se achegando a Deus, é você que está saindo do teu esconderijo e indo em direção a Deus, né? Porque Deus, como eu disse, não tem como você esconder, né, de Deus. Lá em Salmos, capítulo 139, é um salmo maravilhoso que nos diz sobre isso, né, sobre a soberania de Deus, né, que não há lugar para se esconder dele, que os olhos deles, né, está sobre toda a terra, sobre toda a nação, sobre todo ser, né? E então aí o que acontece? Você sente de novo a presença, você se aquebranta, né? E Deus até te usa, muitas das vezes, mesmo você estando em pecado, né? Porque Ele é Deus, Ele usa quem quer, quem Ele bem entende, de forma que Ele quer, né? Muita gente pensa que dons espirituais é da gente, não é dons do Espírito Santo, então Ele te usa quando e conforme Ele quer, né? Só que quando você comete pecado e se afasta de Deus, né, o Espírito para de te usar, né, porque você está impuro, né, e Deus não habita em coração impuro. E não tem coisa mais ruim, né, que a gente estar em pecado e não sentir a presença de Deus. É triste, eu pelo menos, né, entristeço muito. E como havia dito, é complicado a gente voltar após o pecado, conseguir falar com Deus aquilo que a gente quer, porque, né, a gente sabe que a gente errou e o pecado é maravilhoso, né? Para todo mundo sabe que o pecado, quando você comete, seja lá o que for o seu pecado, que você tem mais dificuldade de estar se libertando, é porque você gosta, né? Se não gostasse, não faria. Se o pecado doesse, né, não seria bom, mas no início ele é doce, né, para você ingerir, para você estar fazendo o ato, mas sempre tem a consequência, e a consequência é amarga, né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso, né, para a gente não se afastar de Deus, porque Ele virá e os sinais estão aí, né? Eu senti no meu coração de estar passando essa palavra, e essa palavra está sendo para mim também, porque eu também sou falho, eu sou pecador, por mais que eu, né, estou servindo ao Senhor, eu tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades, né? E luto contra a minha carne todos os dias também, porque a luta é diária, né? E a palavra do Senhor nos diz que a nossa batalha não é contra a nossa carne, né? É contra potestades e principados, né? É contra o mestre das sombras, né? Contra Satanás, que ainda que ele esteve lá e fez Adão pecar, ele está
todo dia ao nosso derredor bramando como um leão, né? Esperando a quem tragar. Então, independente de quem seja, né? Muita gente idolatra pastores aí, como se fosse, né, o rei, mas ele também é falho, ele também peca, ele também tem as suas lutas. A gente tem que se atentar a isso e tomar cuidado com os falsos profetas, né? Porque já estão por aí, e isso é fato, porque a vinda de Deus está próxima. Eu espero que essa palavra venha falar no teu coração e você venha meditar e se aproximar mais de Deus, porque como a palavra dele nos disse, não sabemos a hora, e ele virá certamente, pois Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo o que ele escreveu vai se cumprir, tem se cumprido e está se cumprindo. E a palavra dele não volta atrás, mas também não volta vazia. Ou seja, essa palavra vai frutificar no teu coração. E eu espero que Deus te abençoe. Vou estar orando por todos vocês que têm assistido os meus vídeos. Deus possa te cobrir de bênção e de unção para que te coloque no caminho certo, né? Possa te abençoar não somente a tua vida, mas toda a sua família, tua casa, teus planos, teus sonhos. Que venha trazer libertação e cura em nome de Jesus. Fiquem com Deus.